é bem provável que você se sinta travado ou travada financeiramente. E aí, podem ser vários tipos de sintomas que você percebeu. Pode ser que, cara, eu tenho tudo para ganhar mais dinheiro, mas não consigo, parece que tem alguma coisa me puxando. Ou, cara, eu já ganho bem, eu consigo ganhar, eu consigo fazer, mas eu perco tudo. Ou, nossa, eu até ganho bom dinheiro, mas é com uma luta terrível. Pode ser que, inclusive, que você veja todas essas coisas, né? E nesse vídeo, eu vou te ajudar a fazer um teste de prosperidade. Um teste, um diagnóstico. Tá? Porque antes de resolver um problema, você precisa entender onde está o problema. Aí talvez você não entenda. E aí você usa técnicas, você compra cursos, você faz várias coisas, mas não vai exatamente onde é o ponto que você precisa. Tá? E por que eu estou te falando isso? Lá, 9 anos atrás, quando eu tive realmente um grande salto na minha vida, a primeira coisa que me ajudou a dar esse salto foi entender exatamente quais eram meus bloqueios. Eu sabia, existia bloqueio, mas quais? Não sei. E é possível que você também não saiba, porque eles estão no subconsciente. E aqui eu vou te ajudar a trazer eles pro consciente, a você perceber, a você falar, caramba, então é isso. Então, fica aqui comigo nesse vídeo. Cara, não sei que pode parecer meio pretensão falar isso, mas talvez seja o vídeo mais importante que você vai ver até hoje sobre esse assunto. Porque ele vai ajudar você, de fato, a identificar. E identificar é o primeiro passo. Ok? Existem 4 possíveis bloqueios. Óbvio que existe, dentro desses 4 aqui, tem toda uma ramificação, né? Mas qualquer bloqueio que você tenha está dentro de um desses 4 blocos, tá? E eu costumo comparar isso que a gente vai conversar aqui como escada, tá? Existe o bloco 1, o 2, o 3 e o 4 em uma sequência mesmo, tá? Então, se você tiver o primeiro, ele te atrapalha em todos os outros, né? Isso aqui também vai ser importante para isso, para você entender aonde que eu estou aqui, né? E óbvio que o quarto aqui é o mais próximo, né? Será que eu estou próximo ou será que eu ainda estou longe de fazer as coisas acontecerem? Ok? A ideia aqui é deixar isso muito claro para você. De vez por outra eu vou olhar aqui, né, o meu caderno, porque, óbvio, né, eu preciso ir consultando aqui e lembrando de algumas coisas para realmente essa conversa aqui ficar a mais produtiva possível, né? E o primeiro degrau da escada, ou seja, o primeiro tipo de bloqueio que pode estar aí te atrapalhando é o bloqueio do conflito. Tá? Deixa eu ver exatamente como eu escrevi aqui, olha. Ótimo. O que é esse conflito? Prosperar não é 100% bom. Esse é o primeiro bloqueio, é o conflito, onde, especialmente, as suas emoções, existem em você emoções negativas com relação a ter mais dinheiro, né? Isso aqui foi a primeira coisa que eu percebi que existia em mim. Eu vou te dar exemplos aqui, tá? Para você perceber se você está aqui ou não. Lembra, tá? Esse aqui não é um vídeo, nossa, que legal. Não, é um vídeo de identificação. Você tem que ir vendo e, cara, dá atenção aqui, porque isso aqui é muito importante, tá? O que acontece antes de fazer você identificar? O nosso subconsciente, ele tem essa característica emocional e ele tem também a característica de nos proteger de algo que não esteja associado nele a algo 100% bom. Só que essa associação é burra, né? Por quê? Por exemplo, no subconsciente de algumas pessoas, fumar é algo bom. Ou seja, aquilo dá prazer. Se aquilo dá prazer, o subconsciente fala, fume, fume, fume. Enquanto outras pessoas não gostam nem de sentir o cheiro do cigarro.
Existe essa associação negativa. Logo, não fume, não fume, não fume. E o dinheiro é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Se existir uma associação negativa com relação ao dinheiro, ele vai te afastar, falar, opa, não, isso aqui não é bom para você, isso aqui vai te atrapalhar de alguma forma. Como assim? Conscientemente, é óbvio que isso não faz sentido. Por isso que os bloqueios estão no subconsciente, né? Então, muitas vezes não vai fazer sentido mesmo. O que existe aqui? Existem aqueles bloqueios que são os mais básicos. Por isso que esse aqui está no primeiro degrau. O que é o mais básico? Dinheiro é sujo. Dinheiro é o mal no mundo, né? Enfim, só fica rico, só tem muito dinheiro quem passa os outros para trás. Não tem como você ganhar dinheiro sendo honesto, né? Então, esses são exemplos de crenças conflitantes. Por quê? Pô, eu não quero ser desonesto, né? Eu não quero ser uma pessoa que não... Não, eu não quero isso. Logo, eu saboto. Eu saboto porque existe essa associação negativa. Uma das principais aqui é: se eu prosperar, eu vou estar desagradando a Deus. Isso era o que eu tinha, por exemplo, né? Então, eu já falei algumas vezes, eu fui criado ali num lar cristão, né? Como testemunho de Jeová, etc. E era muito batido nessa tecla, né? De, cara, não queira enriquecer, não, Deus ama os pobres, etc, etc, etc. Então pensa isso. Poxa, se eu quero ser uma pessoa fiel a Deus e eu aprendi que Deus não quer que eu enriqueça, e eu quero muito agradar a Deus, o que eu vou fazer? Eu vou sabotar. Ter mais dinheiro está associado a algo negativo. E aí, óbvio, tá? Quando eu falo aqui do dinheiro, eu estou falando do dinheiro em abundância. É claro que você, né? Normalmente, tem pessoas que têm, mas normalmente você não vai ter bloqueio com relação a ter o básico. Normalmente não. Aqui eu estou falando de dinheiro no sentido de ter bem mais do que o suficiente, tá? Então, essa aqui é a primeira coisa que pode te impedir, né? E existe um teste que você pode fazer, que é se você consegue falar: eu quero enriquecer. Eu quero enriquecer. O quanto que isso te soa bem. Você falar: eu quero enriquecer. Vem um sentimento bom ou vem um sentimento estranho? Vem uma coisa aqui e fala: nossa, eu não sei o que é, mas sei lá, até para falar isso é estranho. Conflito. Se falar eu quero enriquecer não sai de forma natural, é um sinal claro que existe esse conflito em você. Ok? Então, caso você já tenha identificado, anote isso em algum lugar e fale assim: cara, eu tenho conflito com relação ao dinheiro. E saiba que você está nesse primeiro degrau. Talvez isso não seja a coisa mais empolgante aqui de saber, mas é preciso, sabe? Você precisa saber exatamente onde você está, porque só assim você consegue evoluir, ok? Bom, então, primeiro bloco de crença são as crenças conflitantes. O segundo, esse conflito, ele já foi mais tarde, né? Já foi mais tarde, já foi mais forte, né? Pô, eu não sei se chegou aos 1000 ainda, tá? Mas eu já atendi centenas e centenas e centenas de pessoas individualmente. O conflito hoje em dia, ele já não é tão comum. Muitas pessoas já evoluíram nesse sentido. Agora, esse aqui é onde 90% das pessoas estão. 90% das pessoas estão nesse aqui, que é um segundo degrau. Que aqui está relacionado a merecimento, né? Ou hoje em dia tem um termo comum também, que é o permissão, né? É um termo comum de se usar também. Merecimento, permissão. Isso aqui, 90% das pessoas têm. E sabe qual que é o problema? É que esse aqui, ele é bem escondido. Isso aqui é uma coisa que não tem lógica. Não tem lógica mesmo. Tipo assim, como eu não vou me sentir merecedor? Pois é.
Se eu fosse resumir isso aqui, a falta de permissão, seria isso aqui, ó. Não sou digno. Tá? Não sou digno. Isso aqui, infelizmente, tá? Vem especialmente das crenças religiosas, tá bom? Aqui eu preciso falar com você abertamente, sem amaciar e nada, porque né, você precisa identificar a crença de que nós somos pecadores. É isso aqui, ó. Se eu sinto que eu sou pecador, eu sinto que eu não sou digno. Tá? Se eu sinto que eu sou pecador, eu não sou digno. Não sou digno de ter algo espetacular. Aqui a gente está focando na questão financeira. Mas isso aqui pode entrar, por exemplo, em relacionamentos. Inconscientemente, você pode não se achar digno de ter uma pessoa incrível. Olha que loucura. Mas sim, isso aqui vai em vários aspectos. O nosso foco aqui é na questão financeira, mas é importante você saber que isso aqui engloba muita coisa. Tá? Então, essas ideias, não sou pecador, sou pecador, não sou digno, isso tem a ver com merecimento. Talvez só de falar assim você já perceba, nossa, eu acho que eu sinto isso. Mas, caso não tenha ficado claro, como é que você percebe? Existem alguns sintomas. O sintoma número 1 é perder dinheiro. Perder dinheiro, e aí, quando eu falo perder dinheiro, é porque existe a diferença. Existe a pessoa que não sabe fazer dinheiro, que, com todo respeito, não tem competência mesmo. E tá tudo certo, né? Ela não tem competência, ela não, enfim, não sabe fazer. Só que tem muitas pessoas que sabem fazer. E já fizeram muito. Fez muito, mas perdeu. Aí isso é evidente que é isso aqui. Evidente, tá? O sintoma número 1 é perder dinheiro. Eu já contei algumas vezes, né? Eu lembro que quando eu era casado ainda, teve uma época que a mãe do meu filho, né, minha ex-mulher, ela tinha um trabalho, era um trabalho muito bom, só que ela começou a se sentir mal e tal, ali, né, teve alguns problemas emocionais, passou um tempo, ela pediu para ser mandada embora. E ali ela recebeu, cara, isso já faz tempo, viu? Mas foi 300 e poucos mil na época. Hoje seria pelo menos o dobro. Passou um ano, tinha acho que 10% desse valor. Tá? Ah, e onde que foi? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Não foi para comprar um lote, um carro, não, ele simplesmente sumiu. Isso aqui, ó. Falta de merecimento, falta de permissão. Eu não posso ter tanto dinheiro assim. Eu não posso. Eu não sou digno de ter uma vida tão tranquila desse jeito. É isso que acontece, tá? Então, se você percebe em você isso de perder dinheiro, eu consigo fazer, mas eu perco, provavelmente o seu problema está aqui. Outro sintoma. Vou colocar aqui, ó. É o sintoma da dificuldade. O que é isso? Quem não se sente digno, quem sente, né, que não é merecedor, quem sente falta de permissão, não aceita a coisa fácil. Não aceita o leve. Não aceita. Não aceita. Tem que ser pesado, tem que ser na luta, tem que ser no sacrifício. E é uma loucura, né? Porque é claro que, se for falar conscientemente, fala assim, olha, você quer ganhar dinheiro de uma forma mais fácil? Você vai falar, pô, é claro que sim. Conscientemente, mas inconscientemente, não. Das pessoas que eu atendo individualmente, boa parte são traders, né? São pessoas que atuam no mercado financeiro. Isso aqui é o sintoma número 1 deles. O que é muito comum? Eles já fizeram todos os cursos, mentorias possível, já sabe fazer operação, sabe tudo. E ele ganha, ele ganha, ele ganha. E chega no final do mês, ele entrega e perde tudo. Sabe por quê? Porque foi fácil demais. Foi fácil demais. E inconscientemente ele não aceita o fácil. Olha só.
Se falar dinheiro fácil, para a maioria das pessoas, falar dinheiro fácil é uma associação negativa. Não, dinheiro fácil, não. Não aceito, não quero dinheiro fácil. Sintoma de falta de merecimento e permissão. Junto com isso aqui, por exemplo, a pessoa que normalmente tem isso, ela tem dificuldade até em receber elogios, por exemplo. Recebe elogio e fala, não, que isso? Ela, não é bem assim não. Pô, você é muito bom nisso aqui. Não, só, mas né, na verdade tem muita gente melhor. Não, mas você tá muito bonito. Não, mas olha só, tem esse defeito aqui. Não aceita. Não aceita presente. Ou ela rejeita, ou se recebe e já tem que, logo depois já tem que devolver, porque não posso ficar com isso. Aqui existem várias camadas, tá? Várias camadas. Existe uma camada, por exemplo, de a pessoa não se sentir confortável em locais luxuosos, por exemplo. Aqui é um local que vai gente rica. Nossa, não vou. Não me sinto bem, não me sinto confortável. Tudo isso está dentro desse campo aqui. E eu posso te afirmar, como disse, 90% das pessoas, baseado em, eu não estou falando em achômetro não, tá? Eu estou falando baseado em estatística de pessoas que eu já atendi e uma quantidade considerável, tá? Estão nisso daqui. Então, é bem possível que se você percebe, né? Pô, eu tenho dificuldade de fazer as coisas acontecer, é bem possível que você esteja nesse segundo aqui. Esse terceiro, ele é o mais fácil de perceber, tá? Que é o bloqueio da capacidade. Porque aqui tem tudo a ver com autoconfiança, né? O quanto você é confiante, o quanto você, falando em dinheiro, quanto você acredita que é capaz de fazer, né? Se te falar, por exemplo, olha, 100 mil reais por mês, você acha que é uma coisa, uma loucura? Que eu falo assim, nossa, que isso aí não tem a menor condição. Isso. Então, vai ser 50, 20, 10. O que você acha que é muito? Isso aqui tem tudo a ver com isso também, né? A capacidade tem tudo a ver com o que eu acho que é muito. Então, isso aqui vai impactar, né? Se eu acho que 10 é muito, eu tenho um problema de capacidade que vai me impedir de chegar aqui. Tudo que é muito está distante. E o muito e pouco é mental, né? Tem algumas pessoas que, se você falar assim, fazer 1 milhão por mês, né? Ela vai falar, que isso? Nossa Deus. Se eu fizer 1 milhão por mês, eu vou ser pobre, né? É um nível de capacidade absurdo. Óbvio que é a exceção da exceção da exceção. Mas, então, isso aqui é mais tranquilo de você perceber quanto que você acredita que você é capaz de fazer financeiramente. Isso aqui demonstra a sua capacidade, tá? Então, esse é o terceiro possível bloqueio, né? Se você acha que você consegue fazer muito pouco, é de fato que você vai fazer. E aí agora existe o último aqui, que aí lembra que eu te falei da questão da escada, né? Esse aqui é realmente o quarto degrau, tá? O quarto é o degrau da identidade ou da autoimagem, tá? Isso aqui é o que normalmente os vídeos que falam sobre poder mental, subconsciente, manifestação, etc., normalmente focam nisso daqui. E é verdade, olha só, ele é o que faz tudo acontecer, realmente. Você já ouviu, né? Você precisa se sentir rico, ok. Só que existem alguns degraus. Por quê? Como que eu vou me sentir rico se eu estou lá no primeiro degrau onde eu ainda acredito que ser rico é algo ruim? Como que eu vou sentir rico se eu estou no degrau que eu não me sinto digno de ser? Não consegue. Não faz sentido. Não entra no subconsciente. Você pode afirmar o eu sou rico aqui até cansar. Se essas questões anteriores não tiverem sido resolvidas, não entra.
Então, no fim das contas, identidade é o quê? É o que eu penso que eu sou. O que eu sinto que eu sou. Você se considera pobre? Você se considera um fracasso? Você se considera... Enfim, isso é identidade. Eu sou um fracasso. É identidade e das piores que pode existir. Uma pessoa que é um fracasso, ela nunca vai ser um sucesso. Entende? Pode parecer uma frasezinha barata de coach aqui, mas não é. É isso. Se eu sinto que sou fracassado, eu vou ter atitudes de fracassado e, consequentemente, serei. É assim que funciona. Tá? Então, no fim das contas, vamos colocar aqui em termos financeiros, tá? Pobre. Ó, boa parte das pessoas que eu atendo estão aqui, ó, classe média. E aqui, vamos colocar assim, não, eu já sou uma pessoa próspera mesmo. Não, eu acho que eu sou classe média. Ok, se você é classe média, se você tem esse autoconceito, o que vai acontecer? Provavelmente você não vai ter dificuldade com as coisas básicas. Você não vai ter dificuldade com o que comer, só que você também não vai ter abundância. Né? Então, e aí percebe, né? Se você é classe média, você fala, nossa, tá falando comigo. Sim. Só que aí o que eu imagino, né? Não, então eu preciso ganhar mais dinheiro para eu deixar de ser classe média. Não, eu preciso deixar de ser classe média mentalmente para que eu, de fato, faça mais dinheiro. É assim que funciona. Então, enquanto você tiver uma identidade, e aqui a sua identidade pode ser a identidade, por exemplo, eu não consigo manter o dinheiro. Isso é uma identidade. Nossa, o dinheiro não para na minha mão. Isso é uma identidade. Enquanto existir a identidade, o dinheiro não para na minha mão. O que vai acontecer? Ele não vai parar. É exatamente assim que funciona. Bom, aqui eu acredito que eu procurei, né, fazer essa aula aqui de uma forma que não ficasse longa e cansativa, mas que ao mesmo tempo conseguisse chegar ao objetivo de mostrar para você exatamente em que bloco está o bloqueio. E aí eu acredito que tenha conseguido isso. Né? Então, ou você está, e aí pode ser vários desses, conflito não está associado ao seu subconsciente que ganhar mais é 100% bom, ou você não se sente digno, merecimento, perfeição, ou você não se sente capaz, ou a sua autoimagem é uma imagem de pobreza, ou uma imagem de classe média, e enquanto for isso, você não vai ser uma pessoa próspera. Perfeito? Bom, ok, Fabrício, e como que eu resolvo isso? Existem várias formas, né? Aqui no canal eu falo bastante. Só que aqui eu vou falar diretamente para você que está cansado disso aqui. Talvez você identificou e falou assim, cara, eu preciso resolver isso. Aí eu te falo, o que vai resolver isso não vai ser assistir mais um vídeo gratuito. Sabe? Se você está cansado, se você fala assim, cara, eu quero a solução mesmo, a forma mais fácil de conseguir isso é com alguém que já chegou lá. Tá? E, modéstia à parte, eu já passei por esse processo. Tá? Hoje eu tenho duas soluções que podem te ajudar a eliminar esses bloqueios e programar a sua mente para prosperar de uma forma praticamente automática através de hipnose. Né? Então, eu tenho um método que é o método subliminar e ele é baseado nisso. Mas hoje eu tenho duas soluções. Antigamente eu só tinha o método subliminar. O método subliminar ele é para pessoas que já ganham bem e não conseguem manter o dinheiro de alguma forma. Mas hoje eu tenho duas soluções. A primeira é para você que quer chegar aos 10 mil por mês. Aí é o Mentalidade 10K. Tá? Mentalidade 10K. O que eu faço aqui? Eu elimino seus bloqueios e te coloco na realidade onde você já faz 10 mil por mês. É isso. Tá? Mentalidade 10K. E existe a segunda opção, que é o método subliminar. Nesse caso aqui, ele já é 100% personalizado, porque depende, né?
Aí a gente vai trabalhar com um objetivo, varia aqui qual que é o seu objetivo, né? O método subliminar ele é indicado para pessoas que já fazem mais do que isso. Então se você faz 10, 20, 30, 50, 100, 1 milhão, mas você ganha mais do que a maioria, mas não é próspero ainda, o método subliminar é para você. Ok? E tem um detalhe aqui das duas soluções que torna isso aqui, eu acho que o mais incrível. Ambas, você paga um valor de entrada, só que a maior parte do valor, a maior parte do pagamento é feito após o resultado ser alcançado. No caso aqui, após de fato você bater os 10 mil, nesse caso aqui, após a meta que foi estipulada ser alcançada. É assim que funciona. Então, se você quer essa transformação, tem aqui os links aqui abaixo, tem o link do Mentalidade 10K, do método subliminar. Toca lá e vê se fizer sentido para você. Vai ser um prazer te ajudar a eliminar esses bloqueios e a ser, de fato, uma pessoa próspera. Ok? Fez sentido esse vídeo? Espero que tenha feito sentido. Espero que você tenha gostado. Dá um like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e a gente se vê em um próximo vídeo.